Ninguém além de um viajante. Um homem sem terra, mas amigo de todos em necessidade. Essa foi a primeira descrição que o mundo teve de um dos personagens pulp mais importantes de todos os tempos, Solomon Kane. Sejam muito bem-vindos para o primeiro vídeo do mais novo quadro aqui do Pela Capa, o Nem Te Conto. E para inaugurar esse quadro com o maior garbo e elegância possível, vamos falar do conto Sombras Vermelhas de Robert Ivan Howard, um autor inacreditável que cunhou seu nome na história, escrevendo histórias pulp na revista Weird Tales. Sombras Vermelhas foi publicado em 1928 e foi nesse conto que teve a estreia de Solomon Kane, o personagem que foi responsável por criar o gênero de espada e feitiçaria, o qual Robert E. Howard é dito como pai. Robert E. Howard já tinha publicado 1 ou 2 contos antes, mas foi com Sombras Vermelhas que ele conseguiu inaugurar um personagem que seria recorrente em várias outras histórias, que foi o Solomon Kane. E esse conto é muito bacana por vários motivos, mas eu acho que o principal foi que ele é muito completo, porque consegue apresentar esse novo personagem que ninguém nunca tinha ouvido falar, de uma forma magistral, deixando todo mundo com vontade de ler mais histórias sobre ele. Eu li Sombras Vermelhas nessa edição aqui, lançada pelo Pipoca Nanquim em 2022, se não me engano, e essa edição aqui tá simplesmente maravilhosa, com vários extras e ilustrações belíssimas, que vou colocar aqui na tela para vocês enquanto eu faço a análise do conto para vocês. Nossa história começa na França, com Solomon Kane andando por uma estrada de terra, até que ele avista uma moça ali caída no chão e ele vai ao socorro dela. Ela tá sangrando muito. Em seus últimos momentos, ela conta pro Solomon o que aconteceu. O vilarejo dela foi completamente destruído e saqueado pelo bando de um cara chamado Leloup. E esse Leloup, não satisfeito com toda a destruição que ele causou, perseguiu essa jovem, acabou violentando ela e depois a esfaqueou quando estava satisfeito. E isso já deixou o Solomon Kane completamente furioso, fazendo com que ele só esboçasse uma reação e dissesse uma fala: homens morrerão por isso. Isso já é interessante e acho que já vale uma pausa aqui pra gente conversar sobre o que a gente aprendeu do Solomon Kane nessa primeira parte. A gente já aprende que ele é um cara que é um andarilho, né, um homem sem terra, que ajuda todos em necessidade. E mesmo ele não tendo nenhuma relação com essa moça, não é uma conhecida, uma parente, uma amiga, ele acaba decidindo vingá-la, e isso diz muito sobre o que é Solomon Kane. Solomon Kane, em termos mais gerais, como a gente conhece ele de forma superficial, ele é um puritano, até o que explica as vestes dele, né? Ele usa aquele chapéu com a ponta quadrada, o capote preto. E esse cara, ele jurou vingar e destruir todo o mal do mundo. Só que ele é meio fanático quanto a isso. E através do conto aqui a gente vai continuar vendo esse fanatismo. E é muito interessante ver esse cara que tem um senso de certo e errado tão forte. Ele acaba se desdobrando e se sacrificando tanto para ver esse mal destruído, mesmo que não tenha feito mal nenhum a ele. Então, é bacana de ver. Inclusive, durante a narrativa e em vários outros contos, o próprio Solomon Kane ele é comparado ao Galahad, que é um dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é conhecido por ser um dos mais nobres, destemidos, corajosos, um dos mais bondosos também. E essa comparação, ela faz muito sentido quando a gente começa a se aprofundar dentro do personagem. Mas bem, o conto continua, e aqui já dá pra ver que a gente tem um salto de tempo um pouco considerável. Aqui agora a gente está acompanhando o Leloup em seu esconderijo, conversando com os seus subordinados. E esse subordinado está completamente amedrontado, porque o bando está sendo inteiro caçado e morto, só que eles não sabem por quê. E é interessante, nas falas do próprio subordinado do Leloup, ver o efeito que o Kane coloca nas suas presas, que eles veem ele como se fosse um demônio, um ser de outro mundo, uma ameaça imparável. Realmente algo se aproximando, quase como se fosse o Batman, sabe? Aquela coisa toda de dominar pelo medo. O Solomon Kane tem muito disso. Mas Leloup, em toda a sua confiança, não se abala. Idiota, imbecil, ele é só um homem, e morrerá pela bala de uma pistola ou um golpe de espada.
Muito da confiança do Leloup vem porque o bando dele é muito numeroso, realmente é um bando vasto. Mas apesar de estar ali no esconderijo só com mais um subordinado, ele tá confiante porque o grupo logo vai se reunir inteiro, né? Grande parte tinha saído numa missão para roubar ouro de um eremita que morava ali na floresta, e logo já estariam voltando. Mas a confiança de Leloup é chacoalhada quando, de supetão, entra um de seus subordinados aos prantos, pálido e muito ferido, pela porta do esconderijo. Leloup já fica um pouco mais alvoroçado, corre em direção ao homem perguntando o que diabos aconteceu, o que houve? E o cara conta que o grupo tinha se deslocado até a cabana desse eremita e que ele tinha ficado de guarda enquanto todos os outros entraram na cabana para extorquir o velho. Então, o mundo ficou vermelho. A cabana explodiu em um súbito rugido e uma chuva vermelha inundou o vale, através da qual eu vi o eremita e um homem alto, vestido todo de preto, saindo das árvores. Leloup, ouvindo isso, já começa a fazer preparativos correndo para fugir do seu esconderijo, mas não antes de assassinar seus companheiros que ainda estavam vivos. Afinal, não tinha mais chance de o grupo sobreviver depois dessa perda. E Leloup também não queria dividir os espólios do grupo. Leloup sai correndo em direção à porta, mas para. Ele vê saindo das sombras um homem alto, vestindo de preto da cabeça aos pés, com braços compridos e ombros largos. Os homens se encaram e a encarada deles é tão violenta que deixaria atordoado um espectador desavisado. Mas finalmente, depois de muito tempo de perseguição, presa e caçador se encontraram. O Solomon e o Leloup são quase que antagônicos um ao outro, né? E é muito interessante isso ser apresentado já no primeiro conto. O Leloup, ele é completamente evasivo, piadista, ele é esguio e ele é um cara mau. Enquanto o Solomon, ele tem quase uma presença de mármore quase, uma estátua mesmo, sabe? Um olhar bem estoico, um cara contido, enquanto o Leloup é um pouco mais expansivo. Eles conversam ali, trocando algumas ameaças, mas finalmente Leloup faz a pergunta derradeira. Diga-me o seguinte, por que você me seguiu como um lobo segue um veado? E Kenny responde, há algumas luas, explicou Kenny, suas feições ficando mais ameaçadoras. Você e seus demônios saquearam uma pequena vila no sopé do vale. Você conhece os detalhes melhor do que eu. Havia uma garota lá, uma mera criança que, na esperança de escapar de sua luxúria, fugiu. Mas você, seu chacal do inferno, você a apanhou, violentou-a e deixou-a para morrer. Eu a encontrei ali e sobre seu cadáver decidi caçá-lo e matá-lo. O Leloup, ele ali naquele jeito brincalhão dele, falando, monsieur, que ele é francês, né? Não seja por isso, existem várias outras donzelas do mundo. Achando que aquela moça era uma irmã ou então uma amante do próprio Solomon Kane. Mas o Kane fala, não, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E o Leloup fica louco com isso, tipo assim, quê? Como assim? E isso volta, né, a gente retomando ali de como que o Solomon é esse cara meio que implacável e realmente fanático, né? Maluco da cabeça. Leloup tenta subornar o Kenny com parte do tesouro, mas vendo que isso não ia dar certo, ele acaba virando a mesa e fugindo por uma passagem secreta. Depois disso, a gente tem mais um salto no tempo e a gente acaba descobrindo que o Kenny perseguiu o Leloup durante anos, numa perseguição de gato e rato por toda a Europa, com o Leloup conseguindo fugir sempre no último instante da fúria de Solomon Kane. Porém, a perseguição agora levou os dois ao coração da África. O Kenny desembarca e segue a pé dentro da mata densa, até chegar no vilarejo no qual escutou rumores que Leloup estaria escondido. Porém, logo antes de chegar no vilarejo, ele acaba tomando uma porretada na cabeça e apaga. Quando ele acorda, ele se vê preso dentro de uma cabana. Mas dentro dessa cabana também tem uma figura muito curiosa que acaba conversando com ele. Um velhinho chamado Nilonga. Nilonga, ele explica pro Kenny que ele é um grande feiticeiro juju e que ele tinha grande prestígio dentro do seu vilarejo, mas porém com a chegada do Leloup, ele acabou sendo destituído desse lugar de prestígio, né? Então ele quer se aliar a Kenny para matar o Leloup. Porém, o plano dos dois é escutado e ambos são amarrados a toras de madeira em frente a toda a tribo. E pro espanto de Solomon Kane, ao lado do líder da tribo, está sentado Leloup em um trono.
Leloup ali, na sua posição de poder, recebe o Ken de forma completamente debochada, zoando ele e tudo mais, até que ele chama um cara enorme, que ele é conhecido na região, inclusive, por caçar e matar gorilas na mão. Então o cara é brabo mesmo. E esse cara, todo pomposo, chega na frente de Kane pra intimidar ele, mas na hora que eles se encaram, o olhar do Kane sobre ele é tão ameaçador e tão violento que faz esse cara recuar. Só que ele ficou meio com orgulho ferido, né, ali e tudo mais, então ele acaba pegando outro cara ali da tribo e assassina ele a sangue frio em forma de oferenda para o deus negro. Todo mundo fica ali horrorizado, né, porque o cara demonstrou uma força extrema. Solomon tá amarrado num toco, só que Nilonga, ao lado de Kane, amarrado também, começa a se debater e morre. Ninguém entende nada do que está acontecendo, o Kane fica espantado com a situação, mas no momento que o corpo do Nilonga para, o corpo do cadáver que o gigante tinha acabado de matar começa a se retorcer e levantar, e avança para matar o líder da tribo. Solomon fica completamente assustado com aquilo, assim como toda a tribo, que sai correndo desesperado, começa um pandemônio do caramba, gente correndo para um lado, gente correndo para o outro, a galera começa a adorar o corpo do Nilonga por causa da magia Juju dele, e assim que o líder da tribo cai morto, o cadáver também colapsa e Nilonga, num passe de mágica, levanta e retoma a consciência. Solomon fica assustado com aquilo, fica completamente maluco, né? Ele, de certa forma, ainda é um puritano, né? Então essa magia negra toda assusta bastante ele. Mas ele não tem tempo para isso. No meio dessa correria doida, o Leloup conseguiu fugir, só que Solomon sabe que agora ele não vai escapar. Então ele persegue Leloup através da mata até que eles chegam na clareira e decidem, por fim, nessa perseguição que já está durando anos. Então eles começam um combate que é inacreditável. Um dos grandes pontos fortes do Robert Howard é a forma que ele consegue descrever os combates. A luta entre os dois é muito bem coreografada e você se sente parte ali da ação inteira. Mesmo sendo escrito e demorar algumas páginas esse combate, não é cansativo, você fica sentado quase que na ponta da cadeira lendo, quase que num frenesi o embate desses dois caras. A habilidade deles é muito nivelada, só que o estilo de luta deles é muito diferente um do outro. O Leloup ele é mais expansivo, ele faz grandes movimentos velozes, vorazes, ele avança, estoca mais. Enquanto o Solomon Kane tem um jeito de lutar bem mais contido. Ele faz muito menos movimentos que o Leloup, só que os golpes que ele aplica são bem mais ameaçadores. Os caras ficam nesse combate durante muito tempo, até que o Leloup consegue dar uma grande estocada que acaba lacerando o braço do Solomon Kane. Porém, essa foi a abertura exata que ele precisava para poder dar o golpe final em Leloup, que cai morto. E é muito interessante como que o Howard expõe aqui pra gente um traço de personalidade do Kane, que assim que o Leloup cai morto, o Kane ele se sente vazio. Ele, apesar de ter toda essa determinação, essa tenacidade de perseguir o cara por anos para matar ele, porque aquele cara, de certa forma, faz um mal para o mundo, o Solomon Kane sente que com a morte o Leloup conseguiu, de certa forma, escapar da punição mais adequada. E ele se sente vazio com isso. E é interessante porque ele não sente prazer, ele não sente felicidade. Acho que ele só sente ali um pouco de missão cumprida e aquela sensação de que, mesmo tendo matado esse cara que era objetivamente mal, a morte dele não vai causar bem nenhum no mundo. Mas bem, esse foi o conto Sombras Vermelhas, o episódio de estreia de Solomon Kane, o personagem responsável por inaugurar o subgênero literário da fantasia, que é a espada e feitiçaria. E Solomon Kane ele foi um personagem muito importante. Aqui a gente já começa a ver os primeiros traços do Robert Howard, da nobreza selvagem. Solomon Kane é um cara que ele se diz um cara sem terra. Ele viaja o mundo combatendo o mal. E ele não para direito ali em grandes cidades, grandes metrópoles.
esses são lugares que ele evita. E, estranhamente, mas grande parte desses contos, e também os que eu mais gostei, são os que se passam na África. Eu não esperava que Solomon Kane fosse um personagem que passaria tão pouco tempo na Europa em seus contos. Porque quando a gente vê a imagem do puritano, né, a gente pensa logo de cara que ele deve ter suas aventuras ali no continente europeu. Mas não, a maioria de suas aventuras são na África. E ele acaba na África lutando contra vampiros, ele acaba lutando contra zumbis também, mortos-vivos, criaturas aladas. E tem uma grande sorte de coisas aqui que deixam essas histórias muito ricas. O Nilonga, por exemplo, é um personagem que ele aparece em um outro conto aqui do Solomon Kane e dá para ele de presente uma das armas principais do puritano, que é o cajado de Salomão, que esse que tá mostrando na tela, que tem a cabeça de lobo, de gato, alguma coisa assim. E o Solomon Kane foi um personagem tão interessante que logo na sua estreia já conseguiu conquistar a capa da revista Weird Tales, que é um feito inacreditável. Mesmo Robert Howard, em seu auge, publicando histórias do Conan, era difícil aparecer na capa, mas Sombras Vermelhas conseguiu conquistar esse espaço. E claro, eu dei muitos detalhes aqui do conto Sombras Vermelhas, contei o que acontece do início até o fim, obviamente tecendo meus comentários, mas de forma a instigar vocês a lerem os outros contos do Solomon Kane. São muito interessantes também. Eu espero ter despertado em vocês um pouco mais de gosto e curiosidade para conhecer mais esse personagem. Bem, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro do canal, Nem Te Conto. Esse foi o primeiro e eu quis fazer uma coisa bem especial aqui. Mas eu quero muito saber de vocês, o que vocês acharam. Deixa aqui embaixo nos comentários, de verdade, sua opinião, se gostou, se não, o que você acha que eu poderia abordar de forma diferente nos próximos vídeos. Quero muito feedback de vocês. Gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.